Tenho certeza que você deseja aprimorar a beleza, aquilo que Deus te deu, né? Principalmente nós mulheres queremos sempre, né, fazer algo para nos apresentarmos melhor. Às vezes é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, principalmente no rosto. Por isso hoje, no nosso bate-papo com a especialista, eu trago ela, a doutora Karen Barros, que é professora de harmonização facial. Doutora Karen, muito bom dia. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, tá bom? E a gente quer saber o que é harmonização facial. Pode deixar aí o seu bom dia e falar para esse público que nos vê, né, o que é harmonização facial. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui agora. A harmonização facial, na realidade, é uma especialidade odontológica. O cirurgião dentista, depois que se forma na faculdade, faz uma especialização que dura em torno de 1 ano e meio, 2, e na especialização a gente estuda uma série de repercussões, tanto dentárias e esqueléticas, que vão levar a algumas considerações que nós hoje interpretamos como belo dentro da harmonização facial. E para o público em geral, a harmonização facial basicamente consiste em alguns detalhes que podem aumentar a autoestima do nosso paciente. E essa abordagem vai variar muito de acordo com as necessidades e as queixas do paciente, lógico. Entende, doutora? E como que é feito esse procedimento? Por exemplo, a pessoa chega lá e diz, olha, eu já estou com o semblante caído, derretido, né? Como muitos costumam falar, por conta da idade. A gente sabe que, infelizmente, nasceu o colágeno a partir de uma certa idade, né? Já começa ali a diminuir a sua produção e ali isso tudo no nosso rosto é visto, né? Como é que essa pessoa chega no consultório e fala, doutora Karen, olha, eu queria que você visse aqui o que é necessário melhorar aqui no meu rosto. Tem pontos específicos e eu sei também que tem o tal do full face, né? Que é aquelas pessoas que querem fazer vários pontos no seu rosto. Como que é? A pessoa chega lá no seu consultório, como é esse procedimento? É invasivo, é dolorido? Então, Cláudia, a minha abordagem no consultório é sempre respeitando o que incomoda o paciente. Existem profissionais que gostam de fazer essa abordagem full face e falar de uma maneira geral o que pode ser melhorado. Mas eu tenho uma abordagem um pouco mais natural. Eu prefiro ouvir o que o paciente não gosta em si ou que deseja melhorar. E aí eu dou sugestões do que eu acredito que vão contemplar essa queixa dele. E aí a abordagem vai depender muito dessa queixa. Por exemplo, você falou aí de quem se queixa de um rosto mais derretido. Então, nesse caso, a gente tem que estimular colágeno, melhorar a qualidade da pele. Tem as pessoas que se queixam de algumas ruguinhas que surgem com a expressão, como os pés de galinha. Nesse caso, a gente vai entrar com Botox, que vai ajudar relaxando os músculos e assim suavizando essas expressões. Então, a abordagem depende muito de caso para caso. E a gente também pode associar vários procedimentos para conseguir contemplar todas as queixas do paciente. Você falou uma coisa bem importante, né? Procedimentos diferenciados, porque há pessoas que pensam, eu vou lá e vou aplicar o Botox, né? Ela pensa que para tudo é utilizado o Botox. E não, né? Tem enzimas, tem o Botox, que é a toxina botulínica, né? Isso, me corrija, por favor, se eu estiver errada. E tem também os preenchedores, né? Isso. Então, o Botox, ele vai servir para quê? Pronto, o Botox, como você falou, é a toxina botulínica. Botox é um nome comercial que ficou bem famoso e a gente acaba associando. Ele tem como objetivo relaxar o músculo. E com isso a gente até consegue uma reeducação muscular, como na academia. Quanto mais a gente malha, mais o músculo fica forte e ele hipertrofia. O nosso objetivo com o Botox vai ser justamente o contrário. A gente quer relaxar esse músculo e com essa reeducação suavizar o surgimento daquelas expressões que a gente acaba tendo de uma maneira ainda mais expressiva com o processo de envelhecimento. Então as ruguinhas que surgem quando a gente faz a cara de assustado, de bravo, pezinho de galinha, que são mais as rugas que surgem com a própria movimentação muscular. Já as rugas que surgem, por exemplo, com o aspecto de rosto derretido que a gente estava falando antes, Isso. a primeira coisa que falam, tô notando que o bigode chinês, que é essa ruga que aparece aqui, tá começando a marcar. Esse tipo de ruga a gente já não trata com Botox, a gente vai tratar com o preenchimento, que é o ácido hialurônico. Então a abordagem da ruga também vai depender de acordo com a origem dela. Quando a gente fala nesse ácido hialurônico, é bom salientar, né, doutora, porque a gente vê muitos casos aí, pessoas utilizando de produtos que não são nada adequados, né? Há um tempo atrás a gente viu até uma modelo famosa, né, que teve problemas seríssimos porque foi aplicado outro tipo, né, de produto ali numa região específica. Então, certo, para preencher é o tal do ácido. Isso, exatamente. É muito importante, inclusive, você que está em casa, quando for fazer algum preenchimento, que peça para o profissional o adesivo de rastreabilidade. Nele você vai ver o número de registro da Anvisa, validade, qual é o produto que está sendo utilizado
E isso acaba trazendo uma segurança maior para o paciente, porque inclusive é muito comum esses produtos serem falsificados. E aí um profissional que não tem uma conduta profissional pode acabar adquirindo esses produtos, visando apenas o financeiro e colocando a saúde do paciente em risco. Entendi. Doutora, por exemplo, eu vou lá no seu consultório e eu digo, nossa, doutora, eu estou com olheiras profundas. E a olheira, doutora, eu acho que é uma coisa muito recorrente, né? Muitas pessoas procuram por esse procedimento e não é apenas uma certa idade, não, a mulher madura, não. Infelizmente, né, a olheira, a gente vê casos de pessoas também com uma idade não tão avançada, não é verdade? Isso, exatamente. A olheira tem vários fatores que influenciam e também tem várias origens. Tem o paciente que tem aquela olheira mais funda, que aí o preenchimento à base de ácido hialurônico vai solucionar. Tem aqueles que têm uma olheira mais pigmentada, outros têm uma olheira mais vascular, que é aquela olheira mais arroxeada. Tem até mesmo questões esqueléticas que repercutem nas olheiras. Quem tem rinite, sinusite, que sempre está coçando o olho, também influencia. Então a gente tem que fazer esse diagnóstico bem certinho para conseguir traçar um plano de tratamento que consiga contemplar as expectativas do paciente também. Entendi. Qual a durabilidade, doutora, dos preenchedores? Vai variar de acordo com o metabolismo do paciente, com a área que recebeu esse preenchimento, com o tipo de material, a marca do material, porque, por exemplo, o ácido hialurônico a gente tem várias concentrações. Tem um bem denso, que ele consegue promover uma volumização maior, consegue promover um efeito lifting maior, e a gente tem outros mais fluidos, que tem como objetivo hidratação. Então, dependendo do tipo de ácido hialurônico que a gente está usando, a gente vai ter uma durabilidade maior ou menor. E também de acordo com o estilo de vida do paciente. Pessoas que são muito ativas, que fazem triatlo, crossfit, enfim, atividades que exercem um empenho maior do paciente, também vão ter um metabolismo mais acelerado, que vai levar a uma durabilidade também reduzida. Mas em média, assim, um paciente comum, que pratica uma academia, mas nada de muito impacto. É uma média. Olha, eu percebo que a região das olheiras, que a gente estava falando, é a que mais dura o preenchimento. Em torno de 1 ano e meio, 2. Já o preenchimento labial, eu diria que em torno de 1 ano, o paciente vai ter vontade de retocar. Vai ter saído tudo? Não, ainda vai ter alguma coisinha. Mas eu diria assim que, no geral, em torno de 1 ano e meio, consegue contemplar a maioria das regiões. E uma dúvida, uma pergunta que não quer calar. É dolorido, doutora? Olha, é bem confortável. Lógico que o limiar de cada pessoa é diferente. Mas, por exemplo, lá no consultório, a gente fez questão de aderir o uso do gás do riso, que é o óxido nitroso. O paciente ele fica bem mais relaxado. Então, aquele paciente ansioso consegue fazer tudo na maior tranquilidade. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela foi a primeira vez que ela fez. E ela, Karen, arranja alguma coisa pra gente fazer amanhã, porque esse negócio é bom demais. Então, tem como a gente deixar o processo mais tranquilo. E, lógico, conversar com o paciente, né? É importante que o paciente fale o que ele está sentindo. Porque, às vezes, o paciente fica muito quieto, muito tenso, e o profissional não consegue identificar que é bom dar uma paradinha, respirar um pouco. Então, essa conversa com o paciente também é importante para a gente fazer esse controle de ansiedade. É aplicado com a cânula, com uma agulha, com a seringa? Vai depender do procedimento. A cânula, ela vai oferecer um resultado diferente da agulha. Então, vai depender do procedimento, da região e das necessidades do paciente também. Mas é anestesiado, doutora? Passa alguma coisa para ela que sinta menos dor? Porque às Sim. vezes a pessoa já vai com aquilo na cabeça e a mente vai comandando o corpo, às vezes Exato. vai sentir dor, ela fica tensa. Tem anestesia? Sim, tem anestesia, com certeza. Dependendo do procedimento, é tão tranquilo que a gente nem usa. Mas, no geral, a gente costuma usar justamente para fazer esse controle de dor. Inclusive, a doutora mandou para a gente algumas fotos, né, de procedimentos que ela tem feito aí no seu consultório. Inclusive, queria pedir a nossa produção para colocar no telão. A doutora vai falar o que foi feito aí nessa paciente. Olha que linda. A gente vê, né, doutora, a primeira foto ali, é uma pessoa que tinha um semblante até cansado, né, caído. O que foi Isso. feito aí, doutora? Ela é uma paciente bem jovem e ela não chegou com uma queixa específica. A única coisa que ela falou é que ela queria passar um ar mais maduro. E a única queixa pontual mesmo foi o queixo, que ela achava um pouco pequenininho. E aí, quando a gente fez a análise do perfil dela, eu percebi que tinham pontos que poderiam ser melhorados. Ela já era uma paciente muito bonita, mas dava pra gente aperfeiçoar. Então, a gente fez o queixo, colocamos um pouquinho de nada no lábio, só para conseguir equilibrar um pouquinho mais com o nariz. A gente deu uma leve arrebitada no nariz dela também. E fizemos esse efeito top model look, que é deixar essa região malar, né, essa área aqui
do rosto um pouquinho mais destacada. E aí deu esse ar mais leve, mais descansado para ela também. Não somente pacientes mulheres, a gente vê que as mulheres são as principais, né, pacientes, mas não só a mulher, o homem também frequenta o consultório e pode fazer algo para melhorar a sua aparência, né? Produção, por gentileza, a segunda foto. Olha o nariz. Nesse caso, a gente fez uma técnica que eu desenvolvi que se chama rinomodelação híbrida. A gente associa o preenchimento à base de ácido hialurônico com os fios PDO, para a gente conseguir uma sustentação maior, especialmente desses narizes que tem a pontinha um pouquinho mais caída. Isso aumenta, inclusive, a durabilidade também do resultado. E a tendência do ser humano é, quanto mais a idade vai passando, a ver essa quedinha, né, gente? Exatamente. A gente tem também aí uma terceira foto, produção, por favor. Aí dos lábios, né? Olha aí. Isso. Essa paciente se queixava de um lábio mais apagado. Ela não queria uma super volumização, ela gostava do lábio dela, mas ela queria dar um destaque. E aí a gente, com o preenchimento de uma maneira bem estratégica, conseguiu dar esse destaque sem fazer uma super transformação, que era o desejo dela. E é uma das dúvidas de muitas pessoas. Meu Deus, se eu fizer harmonização facial, eu vou me transformar em outra pessoa. E não, a gente consegue fazer esse gerenciamento dentro da queixa, dentro da expectativa do paciente, sem fazer nada muito surpreendente. Por isso é importante, gente, você procurar um profissional, um bom profissional, na verdade, que vai indicar aí para você, que vai fazer sem pesar a mão, né? Para não ser uma série de pessoas, todo mundo com a mesma cara, todo mundo com o mesmo volume, na verdade. Apenas aperfeiçoar aquilo que você já tem de bonito. Doutora Karen, eu amei a sua presença aqui. Eu ficaria horas e horas conversando contigo. Infelizmente, nosso tempo aqui na TV é curto, mas eu quero que você deixe para essa pessoa de casa o seu contato. Talvez o seu Instagram aí, onde a pessoa vai procurar você, vai marcar uma consulta, vai ver também os seus trabalhos. Olha, eu sigo a doutora, dá muita dica boa e tem muita transformação lá. Tenha certeza que você estará em boas mãos. Doutora Karen, muito obrigada e, por favor, seu contato. Cláudia. O meu Instagram é doutorakaren.barros e lá eu sempre explico para vocês o que é harmonização facial, mostro que é possível realizar harmonização facial com naturalidade, gerenciar o envelhecimento para que você consiga a sua melhor versão. Muito obrigada, viu, Cláudia? Eu que agradeço, tá? Gente, a gente teve aí uma consulta com especialista, a doutora Karen Barros, doutora e professora também de harmonização facial, né? Você viu aí que você pode fazer algumas coisas, alguns procedimentos que com certeza vai deixar você mais bela, você mais contente com a sua aparência, tá bom? Nós vamos ficando aqui nesse quadro, mas agora a nossa produção vai rodar para você a novela da vida real. Você vai ver o testemunho de uma pessoa que teve fé, ouviu a palavra de Deus, essa fé foi gerada no seu coração e ela alcançou uma bênção da parte de Deus. Fica ligadinho aí, porque daqui a pouco eu volto.